Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante de um texto antigo, uma história sobre um crime, uma punição bem severa e uma solução que ninguém esperava. O que parece simples no começo, na verdade, revela um sistema super complexo de justiça, de perdão e até de como a memória funciona. E tudo começa com um ato que parece inofensivo, mas que leva, pasmem, à pena de morte. Pois é, essa é a pergunta que está bem no centro da nossa análise de hoje. Parece um absurdo, né? Mas a história que a gente vai desvendar começa exatamente com essa premissa chocante. Um ato super cotidiano que acaba com a pena capital. Como é que isso pode acontecer? Vamos entender. Então, a história começa assim. De repente, um homem é pego fazendo uma coisa que parece normal, juntando lenha. Só que tinha um detalhe: era sábado, o dia sagrado do descanso. Aí, a comunidade o prende, mas fica todo mundo meio sem saber o que fazer. Ninguém sabe qual é a punição certa para aquilo. A tensão vai crescendo, sabe? Até que chega uma ordem divina. A morte por apedrejamento. Uma punição pesadíssima que com certeza precisa de uma boa explicação. Uma sentença de morte por pegar lenha. À primeira vista, parece totalmente desproporcional. Mas para entender essa decisão, a gente precisa cavar um pouco mais fundo, sabe? Olhar para a estrutura da lei daquela época. Porque o texto não dá só o crime. Ele também dá a chave para a gente decifrar a lógica por trás de tudo. E aqui está a chave. Esse trecho apresenta um conceito legal que muda tudo. A lei não estava julgando só o ato em si, mas a intenção por trás dele. A expressão original para temerariamente ou desafiadoramente significa agir de mão levantada, sabe? Como um gesto de rebelião aberta. O crime do homem não foi só pegar lenha, foi um ato público de desafio à autoridade divina. Então, o ponto crucial é este. O sistema legal aqui não quer saber só o que foi feito, mas sim como e por que foi feito. E essa diferença entre o que é intencional e o que é acidental é a base de todo o sistema de justiça e de perdão que a gente vai ver agora. E aqui o quadro fica bem claro. De um lado, você tem a transgressão por ignorância, um erro, um deslize sem querer. Para isso, existia um caminho para a reconciliação, que envolvia sacrifícios. Agora, do outro lado, o ato desafiador, a rebelião de propósito. A consequência para isso era ser cortado do povo, o que podia significar ser expulso ou até mesmo executado. O homem da lei, então, foi julgado nessa segunda categoria. E olha que interessante. Dentro dessa lógica de perdão para os erros não intencionais, havia um princípio de igualdade bem notável. Como o número 1 aqui indica, existia uma única lei. Para esses deslizes, a mesma regra e o mesmo caminho para se redimir valiam para todo mundo na comunidade. Não importava se era um israelita nativo ou um estrangeiro que vivia ali com eles. Bom, já que a gente entendeu a dureza da punição para o desafio, vamos virar a moeda e olhar o outro lado, o sistema de misericórdia. Como é que a lei lidava com os erros humanos comuns, aqueles pecados cometidos por engano, sem querer? O texto detalha todo um sistema de rituais para expiação, ou seja, para consertar o erro. Como a tabela mostra, se a comunidade inteira errasse sem querer, era necessário um conjunto bem complexo de ofertas. Agora, se fosse uma única pessoa, o sacrifício era mais simples. Isso dava um caminho concreto, sabe? Uma forma estruturada para as pessoas restaurarem seu lugar na comunidade e sua relação com o divino. E essa citação aqui, olha só, ilustra perfeitamente aquele princípio de justiça universal dentro da lei. O texto repete essa ideia várias vezes para deixar bem claro que o acesso ao perdão não era exclusivo. Todo mundo que vivia sob essa lei, não importa a origem, tinha o mesmo caminho para se reconciliar. A história podia muito bem terminar aqui, com a punição e o sistema de perdão. Mas o texto vai além. A questão não é só reagir aos erros, mas como evitá-los. O capítulo termina com uma solução preventiva, uma ferramenta feita para ajudar as pessoas a se lembrarem da lei. A ideia, então, era genial. Mudar o foco da consequência para a consciência. Como criar alguma coisa que mantivesse os mandamentos sempre por perto, na cabeça das pessoas, evitando que elas simplesmente esquecessem e cometessem erros por ignorância? E a solução foi algo físico, visual, uma franja ou borla com um fiozinho azul, que devia ser usada na ponta das roupas. Um objeto bem simples, mas com um propósito gigante. Não era um amuleto mágico nem nada, era um gatilho de memória. E o mecanismo psicológico por trás disso era muito claro e bem pensado. Primeiro, a borla precisava ser vista. Ao vê-la, a pessoa deveria se lembrar dos mandamentos. Essa lembrança, por sua vez, incentivaria a obediência, ajudando a pessoa a não seguir impulsos cegos,
os desejos dos olhos e do coração. No fim das contas, era uma marca visível de santidade, um lembrete constante da identidade e do propósito daquele povo. Este versículo final, bom, ele amarra tudo perfeitamente. A borla conectava a visão à memória à ação e a ação à identidade. A gente sai de uma história de crime e punição e chega a uma lição sobre como viver de forma consciente, com intenção. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A ideia de ter um lembrete físico para guiar o comportamento não é tão antiga assim. Pense bem, alianças de casamento, uniformes, aquelas pulseirinhas de causas, que objetos ou rituais a gente usa hoje para se manter fiel aos nossos valores mais importantes? É uma pergunta que conecta essa história de milhares de anos diretamente com a nossa vida, e um ótimo ponto para a gente encerrar essa análise.